como que você tá? Seja bem-vindo ao Empreendendo com as Manas, um podcast que conecta mulheres de sucesso. E já teve aquele dia difícil no seu trabalho que você quis demitir todo mundo ou até se demitir? Calma que a gente vai bater um papo super aberto com algumas dicas do que fazer para gerenciar essa vida de uma forma mais tranquila. E para bater esse papo comigo, hoje está aqui a Isadora Minelli, uma das gestoras da Compus Contabilidade. Isa, seja bem-vinda! Obrigada, Empreendendo com as Manas. Obrigada por ter vindo, Isa, seja bem-vinda. Eu que agradeço super o convite. Estava muito ansiosa e muito com vontade de vir mesmo bater esse papo com vocês, porque eu admiro muito vocês. Imagina. E acredito que a gente vai poder trazer muitas ideias legais aqui, muita troca boa para o pessoal que está nos assistindo. Boa, Isa, eu queria que você se apresentasse, qual que é a sua formação, para as manas começarem a ter essa interação com você. Legal, então vamos lá, gente. Meu nome é Isadora Minelli. Hoje eu sou uma das gestoras, eu cuido da área de gestão de pessoas da Compus Contabilidade. Eu sou formada em comunicação pela PUC-SP, também fiz um curso de International Business pela Greystone College em Sydney, na Austrália, e também fiz pós-graduação em gestão de negócios e pessoas pelo INSPER. Hoje, né, eu cuido de uma equipe aí de 80 colaboradores na Compus Contabilidade e estamos num momento de expansão e de crescimento, então está sendo um momento muito divertido, mas também muito desafiador, porque é o que eu falo, a gente tem que crescer de forma estruturada, né? Nossa meta é chegar até o meio do ano que vem com 150 colaboradores e de forma estruturada, né? Então esse é o nosso maior desafio no momento. Sim, nossa, então a gente está bem assistida aqui pela Isa, né? Acho que toda essa formação e até gerenciar tantas pessoas não é fácil, né, Isa? Não, tem momentos que realmente você quer se demitir. E não dá, né? Não dá, não tem pra onde você correr. E aí você tem que encarar a situação, né? Sim. Pegar o melhor de tudo. Isa, quando você vai contratar alguém, o que você acha que é mais relevante de olhar para as empreendedoras que estão ouvindo a gente? O que você daria de dica no momento de contratar? Olha, lá na empresa, o que a gente sempre olha é o quê? Conhecimento técnico é necessário, existe, dependendo ali da função da posição, a gente consegue ensinar ou até pegar alguém que precise de certas habilidades, mas tem uma coisa que você não muda, é caráter, ética. Então, para você contratar alguém, primeiro você tem que sentir aquela pessoa, né? E empresários que cuidam de pessoas e cuidam do próprio negócio, sempre tem um feeling, meu, não tem como falar que não, falar aquele cara é doido, que tem? Não, gente, mas confiem no seu feeling, no seu sentimento de empresário e pro seu negócio. Então, é muito importante você ter noção disso, dessa pessoa, né? Mas quando você diz de forma, mais pragmática? Isso, né? Mas assim, alguém que tá começando um negócio e vai ter um primeiro funcionário, eu sempre falo que o primeiro de tudo é você ter muito bem definido a descrição de cargo. O que aquela pessoa precisa ter. As habilidades que aquela pessoa precisa ter e o técnico que ela precisa ter. Então, quando você pega um papel mesmo e vai listando tudo isso, você consegue clarear na sua cabeça o perfil, né? Desenhar o perfil que você precisa ter e ir atrás ao mercado com base naquilo, né? Então, você pode colocar ali desde... Essa pessoa precisa ser comunicativa. Sim. Ela precisa saber negociar. Ou então, essa pessoa vai ficar dentro do escritório só mexendo no Excel, então ela precisa ser analítica. Então você vai juntando essas habilidades e tendo isso muito claro na sua cabeça, fica mais fácil de você procurar o perfil. Eu acho que às vezes a gente tá tão desesperada para suprir uma vaga que a gente não para fazer isso, né? E acaba colocando uma pessoa que não se encaixa e depois a gente vai precisar recontratar, né? Aí é o retrabalho de fazer, né? Totalmente. E assim, hoje a gente tá o mercado tá aquecido. A gente tá com bastante gente aí, bastante empresa procurando funcionários e tem muita gente que tá precisando de empregos, mas que não tá tão qualificada assim. Pelo menos lá na empresa é o que eu percebo. Então, mesmo que a gente tenha muita pressa, é importante ter esse momento primeiro de entender no papel, colocar, escrever tudo que você precisa para aí você ter uma busca mais eficaz e não precisar ter retrabalho, né? Sim, eu ia até te perguntar mais pra frente, mas acho que já cabe super nesse momento. Teve alguma vez que você entrevistou uma pessoa ou participou do processo seletivo, teve um feeling que não ia dar certo, mas avançou com a contratação e no final meio que quebrou a cara? Sim. Quem nunca, né?
Sim, acontece. Lá na empresa, a gente sempre faz. Eu sempre faço as contratações junto com o gestor daquela área, né? Então a gente sempre um trabalho muito em conjunto. E tem vezes que, meu, confesso, assim, tem horas que a gente precisava colocar alguém ali e as opções não era assim, não se encaixava perfeitamente no que a gente queria. A gente apostou, falou, É o que mesmo tem, que né? tenha um filho, vamos colocar. Porque assim, lá na empresa, né, as empresas têm o período de experiência. Lá na nossa empresa são 90 dias separados em 2 períodos de 45. Então, são 45 dias o primeiro período de experiência, depois vem os outros 45 dias, que é o momento de avaliar. E confesso, meu, como o mercado está muito agitado, e aí a gente fala, vamos pôr para dentro, a gente tem o período tanto para a pessoa nos conhecer, a gente conhecer a pessoa, e se não der, enfim, vamos para o próximo. Mas e positivamente, você também já foi impactada, assim? Você não esperava nada e a pessoa, nossa, se mostrou muito eficaz. Já aconteceu? Já. Inclusive, olha, eu vou até dar um relato aqui que a gente contratou esse ano uma estagiária que ela tem 15 anos, Nossa. fez 16 agora há pouco. E a gente falou, vamos colocar ela porque vai ser uma mão que a gente quer ensinar e formar essa profissional. E ela se mostrou muito, muito na vontade. Mas você acredita que ela tá pegando errinhos até da coordenação, assim, dos analistas e dando a gente um fala, show mesmo. caramba, obrigada. Não, porque é isso que a gente quer mesmo. Sim. E tá surpreendendo pra caramba. E esse é só um caso, mas tem, graças a Deus, assim, a maioria dos casos nos surpreendem. Sim, mas eu acho que, assim, isso também tem um pouco a ver com cultura da empresa, né? Que é algo que eu queria perguntar pra você eu também. adoro esse tópico. Como criar a cultura da empresa e talvez essa estagiária e outros funcionários, eles peguem o gancho da cultura e por isso que o negócio vai pra frente, mas para as manas que estão ouvindo a gente, você consegue explicar transparente o que é cultura e como começar, mesmo que seja numa empresa pequena? Sim, vamos lá. Eu acho que cultura é um termo que muito se fala, né? Vamos viver a cultura, ser a cultura, e fica muito no intangível, no imaginário, né? O que é essa cultura? Mas assim, de forma concreta, vou te falar, qual é a cultura do Bar do Luiz? O bar em si não tem uma cultura. É a Compos, qual é a cultura da Compos? O escritório, o que remete à cultura da empresa? É o comportamento. E eu vou falar assim, cultura de base bem... vou falar do jeito mais simples da palavra, cultura, comportamento. E comportamento de quem, né? Não é o escritório se comporta, não. Quem se comporta são os líderes. Quem está acima, a diretoria, líderes, coordenadores, por aí vai. Então, a cultura está muito ligada ao comportamento das pessoas. E ainda mais, vamos falar de empresas familiares ou até empresas que estão em crescimento, como o Hotel Bar do Luiz, a gente lá da Compos. A cultura é muito relacionada ao comportamento do criador, do diretor, daquele que fundou. Sim. Então é muito atrelado a isso. Cultura é isso. E conforme a gente... Hoje, né, eu e minha irmã que estamos lá na gestão, ajudando, né, a fazer o escritório crescer, o que a gente fez? A gente traduziu qual é o comportamento do nosso diretor, o fundador. Que é o pai de vocês, é o nosso né? pai. Que é muito difícil, porque às vezes eles não têm paciência de ficar, né, traduzindo isso. Então a gente traduziu qual é a cultura, o que é isso, qual que é o comportamento que ele tem, que ele quer que seja replicado. A gente traduziu em normas, em regulamento, em diretrizes, e a gente começou a clarificar isso para as pessoas. E, além do mais, trabalhar muito forte com os nossos líderes. Então, chamar nossos gestores, líderes de módulos, sentar com eles e falar, olha, a nossa cultura é isso, isso, aquilo. Uma coisa muito importante para a gente lá é a questão de... esqueci o nome da palavra, mas... horários. Então, a gente tem muito compromisso de chegar no horário, até porque a gente não quer que ninguém fique a mais do horário. A gente não tem o compromisso de ficar a mais do horário. Então, a gente tem essa cultura forte. Então, assim, logo no período da experiência que alguém entra, a pessoa começa a chegar atrasado, um dia sim, um dia não. Já são sinais ali. Já são sinais. A gente já chama, olha, não tá alinhado com a nossa cultura. E também dá exemplo, né? Porque... os líderes são a base dessa cultura para que as equipes repliquem, né? Exatamente. Sim. E você perguntou também começar do zero, né? A cultura começar do zero é isso, é você se comportar de acordo com aquilo que você quer que a sua equipe siga. Uma coisa que eu acho que pode clarear também é você documentar isso, né? Porque você tem um jeitão de fazer, você tem, por exemplo, o dono da empresa, ele nunca se atrasa, ele nunca falta...
isso é a cultura, né? Então vamos fazer uma circular sobre isso, ou um treinamento, ou quando o funcionário começa a trabalhar, tem ali o regimento interno com tudo anotado, claro, para ele entender, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente fazia muito aqui. Tudo era assim, da cabeça da gente, né? Então é óbvio que tem que chegar no horário, é óbvio que tem que estar vestido adequado, mas será que é óbvio para o funcionário? Nossa, E Né? é uma coisa que eu sempre falo, que assim, o óbvio precisa ser dito. Porque não é tão óbvio assim quanto a gente pensa. Pra gente é óbvio, mas na cabeça dele não. E o que você falou é muito importante, de deixar tudo registrado, documentado. Porque assim, quando a gente fala, a pessoa vai escutar, mas ela vai absorver aquilo que ela quer. E nunca é 100% que ela absorve. Quando você tem documentado, registrado por escrito, ambos assinado, entrega uma cópia na mão de cada um, pendura nas paredes, enfim, não tem segredo, tá ali exposto. E aí fica mais forte essa cultura quando tá registrado. Então é importante, sim, além de ter falado, também registrado e dito. O óbvio precisa ser dito sempre. Sim, concordo total. Isa, tem dicas específicas que você daria para melhorar a comunicação do seu time entre os funcionários e de você com eles também, dos gestores com eles? Sim, assim, eu acredito que comunicação é primordial, né? É o cerne de tudo. Hoje, 60% dos problemas das empresas são por falta de comunicação. E é uma coisa simples, assim, às vezes muito básica, às vezes uma conversa que foi meio torta ali no momento, a pessoa deixou passar e falou, ela falou isso, eu não vou mais falar com ela, sabe? Então, assim, uma dica que eu tenho que dar é criar conexão. Mesmo que, às vezes... E você líder, você que tá acima, você tem que ser o maduro da história, vamos dizer assim. Sim. Tem que Às vezes partir você é mais novo, né, do que as pessoas que você lidera, mas você tem que ter Sim. mais cabeça, né? Sim. E assim, eu fui numa palestra uma vez que eu escutei esse exemplo que eu achei que é genial. Eu não sou mãe ainda, mas quem tem filhos, quando você chega em casa, você que é mãe que chega em casa, você tá estressado ou às vezes irritada, não é por conta disso que seu filho não vai ter uma janta, não vai jantar ou não vai tomar um banho. Você tem que exercer aquele papel. Sim. Tem escolha. E você que é líder, que tem uma empresa, é a mesma coisa. Não tem, tipo, hoje não tô bem, não vai acontecer. Não. Faz parte da sua agenda, tem que acontecer. Então, assim, você tem que criar conexão com cada um das pessoas da sua equipe. E isso é através de comunicação, não tem segredo. Então, assim, pega uma vez por mês ou uma vez por semana ali, 5 minutinhos com cada um, de sentar olho no olho. E tem que ser presencial nesse momento. E olhar e falar como você tá, como estão essas coisas, o que tá te afligindo, ou o que não tá. E sentar e conversar. Com isso, você vai criando essa conexão, essa proximidade com cada um. Sim. Importante ter essa conexão com cada um individualmente e em grupo também. Então, pegar um momento uma vez por mês, juntar todo mundo. Vamos ali que eu vou comprar um pastel pra gente comer tudo junto. Ou, sei lá, uma coisa até fora da empresa. É muito saudável também ter esses momentos assim, porque isso você vai gerando conexão. Sim. Conexão, e a comunicação vai acabar sendo fluida, as coisas vão natural, né? Natural, exato. Eu vi até que um dia vocês fizeram uma corrida, não foi? Da empresa, todo mundo. Achei muito legal. Queria conseguir fazer isso. É muito legal, porque a gente faz 3 anos já consecutivos que todo Novembro Azul a gente junta o pessoal e faz uma caminhada no Bosque Maia, que é lá em Guarulhos, onde a gente tem a empresa. E aí é uma caminhada bem tranquila, assim, tem um personal trainer que conduz, mas é mais um momento, a intenção é mais um momento, né? Porque pode levar familiar, filhos, esposo. E ali tem interação, então é bem gostoso e tá num ambiente fora da empresa, né? Um ambiente de lazer. E você vê que a gente acaba tendo essa interação bem mais leve, é muito gostoso. Eu acho que traz mais esse olhar humano, né? Tanto nosso como gestor com o funcionário e o funcionário com a gente, né? Sim. Porque no fim, assim, a gente é só um bando de ser humano tentando acertar, né? Não, ninguém é melhor que ninguém, né? E aí ficou uma coisa tipo assim, igual, né? A gente tá aqui andando junto e eu quero conhecer seu filho, eu quero saber se tá tudo bem com a sua família, né? Eu acho que rola isso, Total, total. É muito importante eles também enxergarem a gente como seres humanos acessíveis, que erram também, que tem dias que tá tendo dias ruins, faz parte, mas que a gente precisa ser acolhido. E eu até aproveitar e trazer esse assunto aqui, que é assim, a vida do líder, do fundador da empresa,
acaba sendo cada vez mais solitária. Muito. Porque Por isso que a gente fez esse podcast, esse evento, que é assim, você não tá sozinha, né? É difícil mesmo. Não. Porque assim, a vida do líder é uma vida solitária, você tem que sim medir o que você vai tratar com a sua equipe, não são todos os assuntos que você pode falar com eles, você tem que filtrar as preocupações que vêm, ressignificar dentro de você e passar de um jeito mais leve para não contaminar. Então, é muito pesado, eu sei que é muito pesado. Então, é importante que tenha esse grupo. Empreendendo com as Manas é um exemplo perfeito disso. Eu me sinto muito acolhida quando estou aqui, porque a gente consegue dividir dores. É importante, sim, que o líder tenha esses momentos e que a equipe, querendo ou não, veja que somos seres humanos também. Sim, eu acho que eu ia até perguntar depois, né? O que você faz para engajar a equipe? Eu acho que isso é um exemplo perfeito, né? De como trazer essa leveza para o trabalho, sem você, às vezes, se desprender financeiramente, né? Precisar colocar ali uma grana para fazer uma festa. Não, vamos fazer uma caminhada ou um pastel, uma coisa mais tranquila, né? Sim. E além disso, Isa, tem outras estratégias que vocês usam para engajar a equipe? Quando vocês veem assim que a performance tá caindo, o time não tá envolvido, chegando atrasado, tratando às vezes até mal o cliente, como que vocês avaliam isso? Certo. A gente começa a perceber, né, quando a gente vê que a pessoa tá se desmotivando ou tá chegando atrasado, a gente percebe. E assim, voltando àquilo que eu falei agora há pouco, quando você cria essa conexão com as pessoas na sua equipe, pelo simples bom dia dela, você já sabe se ela não tá muito bem. Você vai pegando, tipo, referência dela mesma. Você sabe como que ela tá brava, quando que ela tá feliz. Sim, você começa a conhecer. Então, voltando ali, o início de tudo, a coisa mais importante é criar essa comunicação, esse vínculo, essa proximidade. E aí, quando você vê que ela tá, né, tendo um desempenho ruim, eu acho que assim, não deixar a coisa alastrar, chamar de momento, claro, é importante avaliar. Por exemplo, eu chego de manhã e falo, e vejo, a Carol não tá muito bem hoje. Então eu chego e falo, oi, Cá, como foi seu dia, sua manhã, tá tudo bem? Aí você fala, ai, você não dormi bem, isso aqui. Aí eu já sei que se eu tenho que falar um assunto importante, delicado. Eu falo, hoje não é momento. Amanhã, se dá pra aguardar também, amanhã eu falo com a Carol sobre isso. Mas falar, fica bem, qualquer coisa, tô aqui. Aí amanhã, oi, Cá, tudo bem? Como você tá? Hoje eu já dormi melhor. Eu disse, legal. Então agora é o momento da bucha. Preciso falar com você, é uma coisa importante, que a gente precisa melhorar juntos, tal. E sempre chamar a pessoa para a situação com você. Então, assim, a gente precisa resolver essa situação. Vamos pensar juntos? Como? Você tem uma sugestão? E deixa a pessoa também se envolver ali, não só você chegar... Achar a solução, né? Exato. Ela achar junto com você, né? Exato, porque se você só impor, vamos fazer assim, 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 a pessoa, tipo, tá, né? Só vai cumprir ordens e ali está... É um momento que ela vai se estagnar, porque você não dá espaço para ela crescer, para ela ter opinião e ajudar. E ela estar participando das atividades, trazendo soluções, isso motiva muito mais a pessoa, porque as pessoas querem ter, querendo ou não, autonomia, mesmo que dentro ali da posição delas, mas autonomia para falar o que elas pensam, e propor soluções, sugestões. Isso traz muito aquele sentimento de que, que legal, tô fazendo parte. E outra coisa muito importante para engajar as pessoas, que, gente, também aqui não é Alice no País das Maravilhas, né? A gente tem que falar disso, que é o quê? É reconhecimento monetário. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. É a regra do mundo hoje. Sim. Então, você empresário, é importante que você pense em estratégias, em cenários que você consiga dar um salário diferenciado para o seu colaborador, reconheça ele financeiramente e também com atitudes. Todo mundo gosta de receber um elogio, um reconhecimento. Então, assim, lá na empresa, por exemplo, a gente, 2 anos consecutivos que a gente dá um reajuste salarial de 10% para todos os colaboradores, sendo que o dissídio colocou ali em torno de 5%. Então, assim, o dobro a gente está dando. Mas justamente por quê? Porque a gente está criando um cenário de competitividade aí com os nossos concorrentes, até para os nossos colaboradores ganharem mais do que eles ganhariam no mercado, mas também eles saberem que lá eles são mais cobrados, mas também são melhor recompensados financeiramente. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, e, enfim, então isso é muito importante também. O empresário pensar em estratégias, cenários que
que ele crie para que a empresa dele prospere nesse sentido. Assim, dar uma olhada em quanto que estão pagando para determinada função em outras empresas. Eu acho que é importante estar atento a isso, né? Sim. Até para você saber, tipo, não, meu funcionário aqui na minha empresa ganha 3 vezes mais do que aí no mercado. Então, assim, tem que ter o retorno, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia tem empresas especializadas nisso, de fazer estudos de mercado, de salários, então é importante ter esse olhar, sim, e para se tornar competitivo e ao mesmo tempo seus funcionários vão estar ali mais engajados, né, no final do mês. Mas assim, se você não tem grana para bancar uma pesquisa, é ir conversando, né? Uma coisa que eu faço muito, eu vou num restaurante, eu gostei de um serviço, eu falo, e aí, quanto você ganha? Você tá feliz? Você tá gostando? Porque às vezes a pessoa, não, ganho pouco. Aí, tipo, realmente ganha pouco. Ou, não, eu ganho bem. A pessoa tem um mega salário. Aí fala, eu não consigo trazer você. Sim. Não é roubar o funcionário, mas é mais pra entender, assim, se eu tô pagando bem ou não. Putz, essa função aqui precisa levar um pouco. Ou não, a gente paga super bem, vamos manter. Uma dica, uma coisa que eu faço lá na empresa é... Eu faço as entrevistas, né, para contratação, então assim... Você faz, Isa? Faço. Você que faz? Eu que faço. Nossa, cansativo. Tá cansativo. Nossa, não, eu tô sentindo que agora é a hora de pegar uma ajudinha aí, mas passar hoje... pra passar esse bastão, né, porque... Tá na hora, porque hoje em dia ainda sou eu que faço as entrevistas, só que é um momento ali que eu também faço muita pesquisa de mercado, porque quando a pessoa tá ali no momento da entrevista... É o momento que ela tá, falando tudo. Então eu falo, como que era na sua empresa anterior? O que você fazia? Fazer isso, isso, aquilo. Qual era o seu salário? Tal. O que você tinha de benefício? Qual sistema você usava? E ali eu vou tendo um escopo de como era, consigo saber a média, entendeu? Então, para não precisar pagar uma empresa que faça esse estudo ali... Você já faz essa pesquisa. Boca a boca, conversando, você vai conseguindo entender como que é no mercado. Já foi 2 em 1. A pesquisa e a contratação. Já aproveita tudo. Então, mas tá na hora de passar o bastão, sim, porque tá ficando muita demanda, né? Hoje, como a gente tá assumindo, eu tô assumindo questões mais de gestão também, e entrevista é uma coisa que leva tempo, porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito também. Sim, é no mínimo 1 hora, né? No mínimo 1 hora, e eu sento com a pessoa e escuto ela de verdade, porque eu sempre falo, gente, é o ser humano ali na minha frente, além do profissional, né? Então tem que saber como que ela é, o que ela gosta de fazer. Sim. Vira um bate-papo ali, eu me entrego mesmo, então suga bastante energia. Demanda, né? Teve uma entrevista muito, assim, marcante pra mim, que eu tava contratando uma pessoa que ia ter uma autonomia financeira, e ela falou assim, olha, se for roubar, não vai roubar 6 mil, rouba 1 milhão. Assim, na entrevista, aí você fala, gente, a pessoa já tá falando dela, e é muito louco, eu não sei nas suas entrevistas, eu fiz por muito tempo também aqui no bar, hoje a gente tem um RH que faz, mas a pessoa fala tudo dela, e você tem que, uma coisa que eu fazia, não pensar em nada a não ser naquele momento, é tipo quase um mindfulness, né, porque se você ficar pensando no que você tem que fazer, você deixa passar um detalhe importante de como a pessoa é, e às vezes esse detalhe vai te fuder lá na frente, né? Bem o português, é isso que vai acontecer. Não, mas é assim, o que eu faço quando eu vou fazer uma entrevista? Eu faço online, agora até pra ser mais ágil e rápido, enfim. Tô lá com a pessoa, já abro um bloco de notas aqui do lado enquanto ela tá na tela. E vou anotando, vou editando, falo, vai me contando, e vou anotando tudo. Importante anotar, isso eu não fazia também. Isso é muito bom. Eu fazia só no final. E aí, então, às vezes você deixou passar, né? Então, durante a entrevista eu tô anotando. E aí eu vou fazendo perguntas, e eu vou adentrando. E eu crio, assim, pra mim é um ambiente muito mais de bate-papo mesmo. Porque eu conhecendo a pessoa, eu falo, olha, você tá conhecendo a gente aqui também. Então, assim, e as pessoas acabam falando mesmo. Porque a gente se conecta de verdade, né, ali com a pessoa. Então, tem vezes que a própria pessoa fala, olha... acho que não vai dar certo, vai rolar, não sei, mas eu sempre falei, olha, o nosso pilar principal é transparência, e eu falo muito sobre o cargo, sobre a demanda e tudo mais, e a pessoa fala, acho que não é o momento, eu falo, olha, fulano, tudo bem, legal, vou deixar aqui o seu perfil, talvez nas próximas oportunidades, se tiver aderente, eu entre em contato, mas assim, é isso que a gente quer, sabe? Transparência, porque uma hora ou outra você vai saber que vai te fuder, Sim. Sabe? Que é isso. E às vezes até a pessoa, né, tipo, ela não visualiza isso para um futuro, né? Então, para que começar uma coisa que ela sabe que vai ter que parar no meio, né? Exatamente. E aí você
você tem que linkar tudo, o momento de vida da sua equipe, o ritmo da sua empresa, da sua equipe, se aquela pessoa vai conseguir acompanhar ou não. Tudo isso são essas séries de fatores que você tem que avaliar para aquele momento, né? Sim. Isa, e assim, a gente sabe que liderar uma equipe cansa muito, né? Demanda muito, a gente falou um pouco sobre isso aqui, a gente sente, né? E quando você, Isadora, precisa recuperar suas energias, o que você faz? Isso é muito bom, deixa eu falar. Engraçado que o pessoal lá na empresa, ou meus amigos, eles me olham e eles falam assim, nossa, como você é calma? Como você consegue ser tão calma? E eu falo assim, por dentro, sério, gente? Por dentro eu tô assim... Tô morrendo por dentro. Muito assim. Eu, por pessoa, assim, eu sempre me interessei muito por autoconhecimento, autocuidado, fazer exercício físico, terapia. Então, assim, eu, por si só, já tenho essa disposição, esse interesse. Então, eu sinto que isso me ajuda muito, 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 muito. Tipo, terapia, gente, é assim, da mesma forma que você vai na academia, que deve ir na academia para cuidar do seu corpo, não é negociável, como a Carol sempre diz, não é negociável. Para mim, a terapia é o momento de você cuidar da sua cabeça. Qualquer terapia que seja terapia ali de análise ou... Enfim, tem tantos tipos de terapia hoje em dia, né? Ou uma leitura. Eu gosto muito de ler sobre autoconhecimento, até para eu conseguir aplicar aquilo em mim mesma e no meu redor na equipe. E assim, quando eu estou fora da empresa, para quem é empresário, dono de empresa, isso é muito importante. Eu sei que é difícil, mas é muito importante. Você se desligar. Você saber que aquele momento é o momento de você cuidar de você. Então, assim, chego em casa à noite, é o momento de eu ir na academia, depois eu vou ler um livro, ou assistir uma série que seja, de final de semana também eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de ir numa aula de pilates, eu gosto de ir uma caminhada, ou então ir para um lugar que eu não tô acostumada a ir, sabe, me conectar comigo mesmo, passear e desligar, e eu falo assim, segunda, 8 da manhã é o momento que eu vou retomar isso aqui. Sim. Claro que, assim, tem vezes que aquilo fica me consumindo muito, assim, no final de semana eu tô pensando, remoendo essa situação, e aí eu recorro à minha rede de apoio, meus amigos, minhas irmãs, meus pais, que certas coisas, eles me ajudam muito. Então, assim, também conversar sobre aquilo ajuda muito. Isso que a terapia é uma válvula de escape. Então, assim... a terapia é quase uma conversa com alguém que a gente ama, só que a pessoa vai coordenar a conversa, né? Exatamente. Então, assim, a minha terapia, assim, eu fiz durante muitos anos e faz uns 3, 4 meses que eu não tô indo mais. Que aí eu substituí por outro tipo de terapia. Sim. Mas assim, o que era muito mais válido era tipo de ir pra conversar mesmo, colocar para fora aquilo que tava... Às vezes só de você falar sobre o assunto, você já se organiza. Sim. Escrever também, eu gosto muito de escrever. Então, às vezes minha cabeça tá amontoada, eu pego um caderninho lá em branco e vou escrevendo. Aleatoriamente, só pra tirar da cabeça. E quando você lê aqui, você vê que não era tão assim quanto eu tava pensando, sabe? Sim. Então, assim, você já leu alguma coisa que você escreveu? Eu já fiz isso. Aí, nossa, quanto drama. Pra que isso? Gente, não era tão ruim assim esse problema. Exato. É importante você ter pessoas que você possa contar, assim, claro que empresa familiar, quando você trabalha com seu pai, como é o meu caso de vocês também. Não é tudo que você vai ter que falar com ele, né? Porque ali ele tá numa posição de diretor também, né? Ele vai avaliar com a ótica dele. Mas, assim, tem certas coisas que você tem que filtrar e saber, né? Mas, no caso, assim, eu tenho minhas irmãs, os pares também são muito importantes, esses, pra você se conectar, né? Se curar, às vezes, também. Total. Então, assim, mas como você falou pra gente não surtar, né? Até cuidar muito da nossa saúde, assim, saúde mental é muito importante. Então, assim... Exercício físico é obrigatório fazer. E alguma coisa que você cuide do seu mental. Mental, que você desconecte. Tem gente que é muito agitado, né? Que, não gosta de ficar parado e tal. Então, vai fazer uma aula de spinning, porque lá você vai correr. Hoje em dia tá tão... na moda, fazer maratona. Então, assim, vai fazer uma maratona. Sim. E aí vai tirar essa energia de dentro de você. É muito importante. Ou pega o carro, vai pra praia, dá um mergulho e volta. Gente, eu sou muito dessa. Eu gosto muito de ter esses momentos de fuga, ir pra um lugar de natureza, um lugar que seja silencioso. Isso me faz bem, mas cada um vê o que... Sim, vai achar o seu jeitão, né? Exato. Aí é cada um com cada um mesmo. Sim. Isa, em relacionamento agora. Você acha que por você liderar
equipes, pessoas, na sua vida pessoal, você acaba sendo mais controladora? Olha, eu acho que sim. Nossa, porque eu sou demais, é insuportável. Eu tive que achar um namorado mais controlador que eu, Ai, que porque bom, é né? demais. Então, eu acho que assim, tem dois viés, assim, vamos lá. Sim, eu tenho uma tendência de ser muito perfeccionista, de sair muito perfeito, tanto que minhas irmãs, elas falam, Sofrem. caramba, tipo, a gente tem que fazer um vídeo pra postar um stories. Meu, só posta logo. Eu falo, não tá legal. Seu cabelo não tava bom, vamos fazer de novo. Ela, não, faz logo isso. Eu acho que, assim, em casa também eu sou muito certinha, assim, com as minhas coisas, quero tudo muito organizado. Mas às vezes eu quero só chegar e tipo, não ter que pensar em mais nada, sabe? Sim. Ter alguém que pense por mim, sabe? Sim, Então, às sim. vezes eu sinto falta disso, na verdade. Eu entendo, eu super entendo. Mas é tendencioso, né, a gente não cair nesse lugar de organizar que horas a gente vai, aonde, quando, como. Eu sou muito assim. E não cansa, se frustrar, né? Porque a gente cria uma expectativa e se frustra. Assim, tem até o livro que eu tô lendo agora chama Inteligência Positiva. E ele fala muito, ele ensina sobre a nossa mente do sábio e a nossa mente dos sabotadores. Isso é muito legal. E aí tem um testezinho lá que você faz que você consegue identificar quais são seus sabotadores. E aí ele tem controlador, autovigilante, perfeccionista e por aí vai. Esses sabotadores, eles não são ruins nem bons, eles dependem da situação, né? Então, assim, quando eles são muito altos, o índice na sua vida, tipo o controlador, em certa função no trabalho, é importante que você tenha esse índice alto. Sim. Aquilo é essencial para que o trabalho saia bem. Só que você tem que saber remediar. Tipo, em casa, esse índice alto, ele vai continuar sendo alto, porque ele é alto. Porque é você, né? É você. Não Só dá que pra separar tanto também, exatamente, mas cabe você ter consciência de que já é alto e você flexibilizar isso nas outras situações, sabe? Sim. Então, é complicado. Eu fico feliz quando eu converso com as minhas amigas e eu vejo que vocês também são assim. Então não sou eu o problema. Não, é ter um não é. negócio e você vai querer mandar em tudo e resolver tudo. E às vezes vai ser ruim, né? Que a gente precisa soltar um pouco também, né? Porque no trabalho isso faz bem, dá certo, é importante. Mas aí é exatamente isso. Em outras áreas, tem que ver até que ponto isso está fazendo bem para você e para suas relações ali em volta. Mas é difícil separar, né? Porque a gente é um ser só. Exato. Por isso que a terapia ajuda muito. Sim. Ou falar com as amigas, conversar também. Também. Mas, tipo, tranquilizar, porque, de novo, o público são as empreendedoras, né? Que elas não estão sozinhas, não estamos sozinhas, estamos vivendo isso junto e curtir o processo. Sim. Se divertir. Eu falei disso num podcast anterior, que é difícil mesmo, né? Empreender é difícil. E quando a gente abre a nossa vida, né, num espaço confiável, né? Por exemplo, eu com você, com a Elo, eu me sinto tranquila de abrir meus problemas com vocês. E vocês voltam com outro problema, eu fico assim, nossa, não sou eu, Carol, que não sei fazer. É complicado, é complexo, é difícil, mas é isso, é essa luta diária, né? Sim. Todo dia ir fazendo, não desistir, né? Traz um conforto, né? Muito. Eu acho, de você saber que você não tá sozinha e que você é ser humano e erra a mesma coisa que outras pessoas também errariam. E tem uma coisa muito legal que eu escutei numa palestra, que é assim, a gente sempre vai comparar o nosso pior com o melhor da outra pessoa. Interessante. E aí não é justo com a gente, sabe? Você vê aquela empresa prosperando e fala, caramba, eles estão indo tão bem. Mas olha pro seu lado bom, sabe? E aquela pessoa também tem ainda os desafios dela, os erros que ela comete. Sim. Então, olha pra você, se divirta enquanto a coisa tá acontecendo e junte-se a nós, que a gente vai se ajudar, entendeu? É isso. Amei. Isa, obrigada por ter vindo. Foi muito especial. Eu queria que durasse mais, né? Se a gente pudesse ficar o dia inteiro aqui batendo papo, a gente tem assunto sem fim pra isso. Mas obrigada por ter vindo e topado o meu convite. Eu que agradeço o convite. Amei estar aqui, passou super rápido. Passa rápido, deixa eu falar, né? eu vou falando. E muito feliz, parabéns pelo projeto, que é lindo. Obrigada. E muito acolhedor, acho que isso é muito importante. Sim. Obrigada.
Mana, e se você precisa de ajuda na contabilidade, na gestão de pessoas da sua empresa, num olhar mais 360, acessa a Compos Contabilidade. Isa, qual que é o arroba da Compos? Gente, @Compos, que é CONPOS _ Compos que vende contabilidade de posição. Compos _ Contabilidade. E se você gostou desse episódio, deixa seu comentário aqui para eu saber se a gente está na mesma conexão. Segue a gente no Instagram, @Empreendendo com as Manas, e no meu Instagram, _CarolMazeto_. Eu vou amar bater papo com você. Obrigada pelo podcast e a gente se vê na próxima, mana!